canções que eu canto têm a ver com aquilo que eu quero compartilhar com você. E nessa tarde será assim mais uma vez. Então, se você ouviu a canção, talvez a palavra já comece a fazer sentido para você. Efésios 4:5 diz o seguinte: há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. O tema dessa tarde está sobre o ídolo, ou é o ídolo que a igreja não reconhece. Nós temos tido ídolos, nós temos levantado altares para outros deuses, e eu quero falar sobre isso. Por quê? Pastor, o que isso tem a ver com Efésios 4:5? Sabe, existe uma verdade que nós não queremos encarar. O texto disse, um só Senhor. A igreja precisa ter um só Senhor. Eu e você precisamos ter um só Senhor. Mas quantas vezes nós servimos outros deuses? Quantas vezes nós temos outros senhores? Não é possível servir a Deus e servir ao mesmo tempo a Mamon. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro, estar buscando tantas coisas, prazeres, confortos e não amar, sabe, o evangelho simples, o evangelho puro. E Paulo aqui diz, trazendo fundamentos sobre um comportamento. Hoje nós não estamos falando sobre a unidade, que é um comportamento. Hoje nós estamos falando sobre ter Jesus como Senhor e viver isso na prática, não apenas nos sermões, não apenas com palavras. Agora, quem disse isso? Foi o próprio Senhor. Lucas 16:13, Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. A pergunta é, a fé que você tem estado nele? Você tem crido no Senhor? Você tem esperado no Senhor? Quando você tem uma crise na área da saúde, você vai primeiro no médico ou você vai primeiro na presença de Deus? Quando você tem uma crise financeira, você vai primeiro no banco, você vai primeiro olhar o seu saldo bancário ou a possibilidade que você tem de crédito, você vai no Senhor. Quando você tem problemas, sabe, emocionais, você corre para onde? Para o psicólogo, o psiquiatra. Eu não estou dizendo que você não deve procurar profissionais, eu não estou dizendo que você não deve procurar caminhos. O que está em jogo nessa live, o que está em jogo nessa tarde é quem é a sua primeira busca. Essa canção que nós cantamos, ele diz, olha, eu tenho uma fome, eu tenho uma sede, sabe, eu tenho um nome, e eu tenho um anseio, eu tenho um desejo, sabe, essa canção diz, essa fome que eu tenho, ela é a única coisa que me leva a buscar mais de Deus, essa sede que eu tenho é o que me leva, sabe, a beber mais, e esse nome é o nome que vem no meu coração, na minha mente em todo o tempo. Será que a sua fé tem estado nele? Onde e em quem está a sua fé? Então o ponto é, Jesus tem sido o seu Senhor. A palavra Senhor está associado a dono, e dono é aquele que manda. A pergunta é, Cristo tem governado a sua vida? Cristo tem direcionado os seus passos? Ou você ainda está naquela de ter um papelzinho, você tem o seu papelzinho e você anota ali o que Deus deve fazer? Você ainda está nesse lugar onde você está dizendo o que Deus tem que fazer na sua vida? Ou você já está em um lugar, é claro, onde você tem sonhos, tem planos, tem projetos, mas você tem uma caneta e você diz, Deus, pode falar, que eu vou anotar. Hoje o que o Senhor quer de mim? Deus, hoje o que o Senhor espera de mim? Mas, peraí, você não tem orado todos os dias? Você não vai para a presença dele nem por 30 minutos, por 15 minutos? E você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, Cristo é o Senhor da sua vida? Eu acho que tem um engano. Você tem um outro Senhor, você tem um outro Deus, o hedonismo, o prazer, ou Mamon, o dinheiro.
Porque se ao acordar o seu primeiro pensamento é dinheiro, dívidas, comida, prazeres, esse é um ídolo que a igreja não quer confessar. Esse é um altar que a igreja não tem coragem de confessar e as pessoas não têm coragem. Elas dizem que servem a Deus, mas na prática elas são guiadas pelo saldo bancário, pelo dinheiro, pelo status, pelo prazer, por segurança material. As decisões de muitos, talvez até eu estou ministrando para você pensando em mim. Será que as minhas decisões, os meus planos e projetos estão pautados naquilo que é a vontade dele? E sabe, quando nós passamos a buscar ou ser guiados pelas nossas vontades e buscar os nossos desejos e realizações pessoais, é bem possível que Cristo não esteja de fato, na prática, sendo o Senhor das nossas vidas. Mas não está tudo perdido. Mas eu preciso ir um pouquinho mais profundo com você nessa tarde. Sabe por quê? Porque muitos têm amado o dinheiro. Isso é um pecado. Amado o dinheiro. Não é ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que a raiz de todos os males não é o dinheiro. Dinheiro pode ser uma bênção na sua vida, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Agora, se tudo que você vai fazer, primeiro você pensa em dinheiro, eu quero dizer, pode ser que você está preso no dinheiro. E eu quero te dizer algo que talvez seja chocante para você. O dinheiro, ele é um ótimo empregado e um péssimo patrão. O dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Ou você manda no dinheiro, ou ele vai mandar em você. E se ele mandar em você, se tudo que você faz depende do dinheiro, o dinheiro hoje tem o controle do seu humor, sabe? Tem pessoas que ficam extremamente mal-humoradas, ranzinzas, sabe? Com o humor extremamente afetado, porque não tem dinheiro. Sabe, Paulo disse, eu sei não ter e eu sei ter. Paulo disse, eu estou contente quando não tem nada, eu estou contente quando tem tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor de Paulo era Jesus Cristo. E de propósito, Paulo está dizendo agora, a igreja precisa se comportar. Lembre-se, o capítulo 4 e 5 agora não é sobre pensamento, não é sobre filosofia. O capítulo 4 e 5 de Efésios, que nós estamos batendo na tecla agora, é sobre prática, é sobre realidade. E aqui Paulo está dizendo, será que vocês têm um só Senhor, uma só fé e um só batismo? O batismo é a morte para o seu eu. O batismo é um sepultamento nas águas, onde você publicamente declara, eu estou morto para o mundo e eu quero viver a nova vida em Cristo Jesus. Paulo une nesse capítulo, falando ou preparando a igreja para a batalha espiritual, e diz, olha, se Jesus é o único Senhor da tua vida, a tua fé precisa estar nele, e se a tua fé está nele, você precisa ter disposição em morrer para o mundo, para as suas vontades. Uma sequência, um só Senhor, uma só fé, credo, doutrina, teologia, entendimento e batismo. Se eu tenho o Senhor como único Senhor da minha vida, eu vou ter uma fé que me conduz e me leva para Ele. E eu vou de fato viver uma vida para Cristo e vou morrer para o mundo. Agora, sabe o que é? A igreja está denunciando pecados fora quando ela tem esses pecados dentro. Tem algumas palavras que eu vou dizer agora que é bem possível que a plataforma vai me bloquear. Eu vou tentar, eu não sei os códigos, do algoritmo, mas eu vou tentar dizer algumas coisas. Primeiro, a igreja denuncia corrupção fora, mas tem corrupção dentro. A igreja denuncia sonegação de impostos, mas cristãos sonegam impostos.
A igreja denuncia orgulho e vaidade fora, mas tem orgulho e vaidade dentro da igreja. A igreja denuncia que o mundo está no pecado e não há arrependimento, mas há falta de arrependimento dentro da igreja hoje. A igreja denuncia imoralidade, prostituição e adultério, mas o índice de prostituição, adultério e de pornografia, segundo estudiosos, é até maior. A pornografia, não o adultério, mas a pornografia é maior até mesmo que no mundo. O adultério não, porque o ímpio ele está muito apegado, mas tem adultério dentro da igreja também. E a igreja denuncia, denuncia divórcio. Mas hoje o índice de divórcio do mundo pode se equiparar com o índice de divórcio de pessoas que se dizem cristãs. Casa com uma, separa. Casa com outra, separa. Casa com outra, separa. Será que nós temos sido a noiva que ele espera ter? Será que Cristo é o Senhor das nossas vidas? E por último, o índice de... Eu vou tomar cuidado com essa palavra. Mas o índice de desistência. Desistência. Eu acho que você já está me entendendo. Pessoas que desistem. É praticamente o mesmo dentro da igreja e no mundo. Não se pode divulgar esse índice. Eu acho que vocês me entenderam. Tem até um mês que é o mês dele. Desistência. Sabe quantas pessoas estão desistindo dentro da igreja? Porque estão frustradas. Frustradas porque não têm a casa que querem e aí desistem da vida. Frustradas porque não têm a casa, o carro. Frustradas porque não têm, e a frustração os conduz a um lugar de desistência. Desistência de Deus, desistência da família, desistência de tudo. E eu me pergunto, será que a nossa fé está nele? Será que a nossa confiança está nele? Eu acredito que, se isso é verdade que eu estou dizendo, Jesus não é o Senhor da igreja do século 21. Jesus não tem sido Senhor da igreja do século 21. Mas eu quero dizer para você, eu sei que existe um remanescente. Eu sei que existem 7.000. Eu sei que existe um grupo de pessoas que está ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem e que vão propagar essa mensagem. Porque eles têm Jesus como Senhor da vida delas. É um grande perigo dizermos e não praticarmos. Falarmos e não vivermos. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em ter conforto, não há problema em buscar melhoria da vida. Mas é um grande problema quando o nosso coração está focado naquilo que é temporal e ilusório. Quando a nossa segurança e confiança está naquilo que vai passar. A Bíblia diz que os céus e a terra hão de passar, mas as palavras dele não irão passar. Eu queria te fazer uma pergunta. Caixão tem gaveta? Caixão tem gaveta? Então por que você está tão preocupado se você não vai levar dinheiro algum para a eternidade? O status pode sustentar a alma, mas não sustenta o espírito. E um dia nós seremos julgados. E tudo aquilo que você montou, o seu castelo particular, os seus empregados, não vão poder te defender diante daquele que é o único Senhor de todas as coisas. Eu quero bênção para a sua vida, eu quero prosperidade para a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que Jesus seja Senhor da sua vida. Nós somos chamados então a um arrependimento. O batismo fala de sepultar.
sepulte a sua frustração, sepulte a sua insatisfação, sepulte, sabe, a corrupção, o desejo de desistir, sepulte a vaidade, sepulte aquilo que tem te afastado e saia para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero terminar te agradecendo e dizer para você: ei, vamos ter um só Senhor, vamos ter uma